Palavras do ROCAM pelo servidor Leonel Fernando Fernandes da Costa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos os presentes e aos nossos seguidores e membros da Arte do Jorei e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Sejam abençoados pela luz divina do Jorei neste culto em memória aos antepassados e ancestrais. Bem, o tema de hoje, como o Djanir acabou de ler, né? Trata-se dos ensinamentos de Meixo Sama, da dualidade em que vivemos. Então, com esse exemplo do seu Djair, que ele agora acabou de comentar, ele pensou antes para não sofrer depois. Então, esse ato que ele passou foi uma prova antes de vir, e ele conseguiu lidar, né? E essas são as provas diárias que a gente tem no dia a dia. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar, somos sempre colocados em desafios. E aí é que está o nosso, né, a nossa força para lidarmos com isso e como vamos, né, lidar em cada situação. Então, o ensinamento de hoje, do Meixo Sama, nos traz essa dualidade. E me conduziu a essas reflexões e a nossa ancestralidade, as nossas memórias afetivas, desafetos, que marcam o tempo e as nossas dualidades através dos milênios. Mas onde podemos localizar esta dualidade de ser divino e ser animal ao mesmo tempo? Para compreender, vamos entender o que é ser divino ou o drama divino. Ser divino é alcançar a verticalidade, integrar-se à fonte criadora, retorno à casa do Pai, assim na terra como no céu. Cristo apontou e praticou o caminho para a descoberta da nossa divindade. Se o espírito precede a matéria, nosso espírito primordial é a nossa essência. Aqui começa a nossa saga. Meixo Sama, em sua busca de respostas, recebe a luz divina e refez toda a trajetória das suas ancestralidades, vence todas as suas dualidades e purificações de doenças, perdas familiares, perdas financeiras, perseguições e até a prisão, por trazer a luz divina do Jorei, manifestar purificações e curas e trazer a luz de experimentos e ensinamentos. Divino é o caminho da eterna busca no servir da obra do Pai, a obra divina, a luz do Jorei expandida do Oriente ao Ocidente, o reencontro com o Cristo, o drama divino. Meixo Sama, Os Novos Tempos, trechos da revista Isonomê, esclarece: o plano de Deus está se desenvolvendo de uma maneira muito singular. Podemos dominá-lo, do divino drama, do qual todos nós, desta era, somos os participantes. Sem esta compreensão, deixaremos de saber interpretar os momentos, os acontecimentos do nosso tempo, de compreender que, à medida que avança a reconstrução, também cresce a destruição. O divino drama foi elaborado no plano cósmico e agora está sendo revelado no palco do mundo, para seguir um modelo semelhante. A presente mudança de ciclo é de inconcebível grandeza. Nossa percepção sobre este acontecimento sem precedentes será proporcional ao nosso esclarecimento e à nossa capacidade de compreensão. À medida que a nova era avança e que cresce a atuação do espírito do fogo, a doença ou purificação também se intensificará. Cada vez mais calamidades como guerras, catástrofes naturais podem ocorrer até o mundo experimentar uma nova época de pavor.
De um modo geral, os messiânicos podem representar o papel de espectadores nas cenas de guerra. Contudo, nas cenas da enfermidade, eles deverão ter ativo empenho. Servir à humanidade é mais digno do que representar papéis de violência ou de destruição. A lei da vida exige que nós vivamos as nossas vidas construtivamente. Estamos na aurora da era da luz do dia. A medida que ela avança é que o espírito do fogo se manifesta mais intensamente. O batismo pelo fogo será mais forte, e isto é, o poder purificador da luz será maior. De acordo com a lei da concordância, a proporção que o invisível mundo espiritual empreende intensa purificação, os que se encontram no mundo material, cujos corpos espirituais forem excessivamente maculados, encontrarão dificuldades para suportar as crescentes e frequentes purificações. Somente aqueles que estiverem suficientemente puros poderão sobreviver. Alguns de nossos membros também poderão sentir dificuldades durante a época da grande purificação. Devemos nos empenhar para estarmos preparados espiritual, fisicamente. E se desejamos passar por esse período com relativa facilidade, o grande amor supremo de Deus salvará tantos quanto for possível, atuando através dos verdadeiros instrumentos da luz divina. Nossos membros sentem-se chamados a servir com seus instrumentos. Então, com esse ensinamento aqui do ser divino, o nosso drama, Meixo Sama esclarece bem. Ele nos chama para servir. Perante a guerra, podemos não participar, mas perante os feridos, a ajuda, humanitária necessária. E o Jorei tem esse papel também de auxílio a toda a humanidade. E cabe a nós servir sempre, independente dos fatos que ocorram, servirmos a nós, termos o nosso amor divino enraizado em nós mesmos e também expandirmos isso para os necessitados e os que não procuram algum alento. Tá? Ser animal ou ânima ou alieno, o que significa? A hierarquia é a hierarquia sem consciência. É com a liberdade limitada para os reinos mineral, vegetal e animal. O encontro e desafios da dualidade entre ser divino e ser animal, vamos desenrolar este novelo? Pela etimologia da palavra da nossa cultura, animal vem do latim anima, alma, sopro, respiração. Do grego animal, compreendo a alma e a capacidade de respirar, associado à vida, vinculado à ânima, por algum aliento, regido pela raiz do indo-europeu ani, por aspirar. Então, o que está latente no animal? A inconsciência. Ele aspira, para o próximo reino de evolução. Então, se ele está no mineral, ele quer ascender ao vegetal. Se está no vegetal, vai ascender ao animal. Se está no animal, vai ascender na nossa consciência, que é o último estágio para a evolução divina. A liberdade limitada de ser animal, por Meixo Sama. Os animais e as plantas não têm pecado. Pergunta. As doenças de plantas, animais, também são processos de purificação das nuvens do espírito. Meixo Sama. Quando você diz animais, você está se referindo a outros que não o ser humano, certo? É que os cientistas são complicados. Eles colocam o ser humano dentro do rol dos animais. Existe diferença entre animais e plantas. Nas plantas não existem doenças, ou seja, purificação, pois elas não têm pecados. Da mesma forma, os animais inferiores, cachorro, gato, também não têm pecado. Quem tem pecado é apenas o ser humano, ânima superior. Isto é, ao ser humano foi atribuída a liberdade,
o livre-arbítrio. Eis os nossos desafios. Estava muito bom, né? Ser animal, ser vegetal ou mineral. Por ter liberdade, é que é possível realizar o plano divino no plano terrestre. O ser humano pode se utilizar dos animais, entre outras coisas. Essa liberdade para se utilizar das coisas a seu bel prazer, abre espaço para o ser humano pecar. Sendo assim, não há o que chamamos de purificação nas plantas. Porém, o pecado do ser humano faz surgir insetos e pragas nas plantas e diversas coisas. Um exemplo disso é o inseto comedor de pinheiros, o Xilófilos, que atualmente atinge pinheiros em todo o território nacional. Ele foi criado pelo ser humano, pelo pecado do ser humano. Ainda por cima, ele mesmo sofre com isso. As pragas surgem porque o ser humano cria nuvens no mundo espiritual por meio dos seus pecados. O ser humano é a base de tudo. Portanto, melhorar este mundo ou piorá-lo, no fim de contas, depende totalmente do ser humano. Setembro de 1949. Como é que a gente vai entender esse drama entre divino e animal em nós mesmos? Entender esse drama divino e dualidade, interdependência e correspondência entre os reinos mineral, vegetal e animal, podemos, por analogia, compreender as mesmas forças positivas e negativas que habitam em nós, no nosso corpo físico. Micro-organismos, patógenos, protozoários, que agem independente do nosso controle, através das baixas frequências, que podem ser acumuladas através da alimentação industrializada, de alimentos vegetais com agrotóxicos, da cosmética, das medicações sintéticas e alimentos modificados geneticamente através dos séculos. Assim, está criado esse ambiente biológico dentro de nós. Uma flora boa e também uma fauna no nosso corpo. Os órgãos de impacto são os primeiros a acumular todas as toxinas. Para modificar, acalmar e amenizar esta dualidade em nosso corpo físico, perispiritual, necessitamos de orar, vigiar e, como membros, devemos nos utilizar das nossas mãos, aplicando jorei no nosso corpo e espírito, para vencermos estas batalhas internas. Só assim limparemos o território para semearmos nossas colheitas futuras. Em minha recente descoberta de estudos, fui presenteado com um livro traduzido de pergaminhos em aramaico com os ensinamentos de Jesus, escondidos na biblioteca do Vaticano. Esse livro foi traduzido por um inglês, Edmond Bordeaux Skelly, em 1937. O título é Evangelho Essênio da Paz. Faço esta conexão dos ensinamentos de Meixo Sama e a verdade salta aos olhos de qualquer servidor que busque os ensinamentos e a prática do Jorei, alinhados com os evangelhos do Cristo. Vou transcrever só alguns ensinamentos preliminares desta tradução em aramaico dos ensinamentos do Cristo. Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Jesus, o Nazareno. E então muitos enfermos e paralíticos foram a Jesus, perguntando-lhe: se tudo sabes, diga-nos por que sofremos estas penosas calamidades? Por que não estamos inteiros como os demais homens? Mestre, cura-nos para que nos façamos fortes, não tenhamos que viver por mais tempo o nosso sofrimento. Sabemos que em teu poder está curar todo tipo de enfermidade. Livra-nos de Satã e de todos os seus grandes males, mestre.
tem compaixão de nós. E Jesus respondeu: felizes vós que tendes fome da verdade, pois vos satisfarei com o pão da sabedoria. Felizes vós que chamais, pois vos abrirei a porta da vida. Felizes vós que rechachais o poder de Satã, pois vos conduzirei ao reino dos anjos de nossa mãe, onde o poder de Satã não pode penetrar. E eles lhes perguntarão com desconcerto: quem é a nossa mãe? E quais são seus anjos? E onde se encontra o seu reino? Vossa mãe está em vós, e vós nela. Ela nos ilumina e ela vos dá vida. Foi quem deu vosso corpo, e a ela devolvereis algum dia. Felizes sereis quando chegardes a conhecê-la. Assim como o seu reino, se receberdes os anjos da vossa mãe e cumprirdes as vossas leis, em verdade vos digo, quem fizer isso nunca conhecerá a enfermidade, pois o poder da nossa mãe está acima de tudo e destrói a Satã e seu reino. E tem governo sobre todos os vossos corpos e todas as coisas vivas. O sangue que corre em vós nasceu do sangue da nossa mãe terrestre. Seu sangue cai das nuvens, brota no seio da terra, murmura nos regatos das montanhas, flui espaçosamente nos rios das planícies, dorme nos lagos e se enfurece nos mares tempestuosos. O ar que respiramos nasceu do alento da nossa mãe terrestre. Sua respiração é azul, celeste nas alturas dos céus, silva nos cumes das montanhas, sussurra entre as pétalas do bosque, ondeia sobre os trigais, dormita nos vales profundos e abrasa no deserto. Este é um pequeno trecho que eu quis ler para ver esta concordância dos ensinamentos de Meixo Sama com Cristo. Não foram contemporâneos, mas o Cristo deixou o mesmo caminho. E neste ensinamento ele esclarece, né, qual é o caminho de volta para o Pai. E ele experienciou isto. Estamos na Quaresma, ficou 40 dias no deserto, enfrentando quem? Então, todos esses ensinamentos, desde a época de Jesus, vêm sendo transcritos, vêm sendo somados, e quando a gente começa a descobrir, salta aos olhos e os 5 sentidos despertam. Então, depois eu vou dispor isso aqui, para quem tiver interesse em ler o livro completo, e também o áudio com esses ensinamentos. Nesta conexão dos ensinamentos de Meixo Sama, homem divino versus ânima, com o ensinamento de Jesus há mais de 2 milênios, através dos evangelhos da paz, dos essênios, pude sentir a verdade, saltando aos meus 5 sentidos. Podemos resgatar a fonte do alimento vivo, a fonte da vida, Mãe Terra, e os 4 elementos da criação da vida: fogo, água, terra e ar, que reconstrói, regenera a vida nesta nossa na nossa casa divina, o paraíso terrestre. O reencontro divino deixa de ser drama para tornar-se divino. Meixo Sama não foi contemporâneo de Jesus, mas iluminou as verdades do Ocidente sobre o fogo do sol e da força da purificação do jorei. Pelo princípio das leis herméticas, da correspondência entre o céu e a terra, o que está dentro está fora, frio, quente, noite e dia. Jesus passou os 40 dias no deserto, enfrentando este ânima, estas sombras, venceu-os, deixou-nos o caminho a trilhar. Afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Meixo Sama: o paraíso terrestre
tem que ser construída internamente. Limpeza, purificação. Externamente, o paraíso terrestre será natural como a Mãe Terra, como agricultura natural, como alimento divino e puro. Então, o que Jesus nos ensinou? E Meixo Sama comprova, ensinou, experimentou. Através do que nos alimentamos da terra, estamos regenerando o nosso corpo, limpando as nossas máculas. E com o Jorei, também podemos agir com essas duas mãos. Quem é servidor tem mais responsabilidade ainda sobre seu corpo, sobre seus atos, porque a quem muito foi dado, muito será solicitado. Para entendermos essa conexão, precisamos de estudo profundo, mas a conexão está feita. Deixo aqui o desafio para quem quiser ler este ensinamento do Cristo e se conectar com os ensinamentos de Meixo Sama. Também na Sutra de Masaharu Taniguchi, da Seicho Noye, tem um trecho da Sutra Sagrada sobre a sabedoria, que resume em si toda essa conexão, ensinamento do Cristo, Meixo Sama, Oriente e Ocidente. Sabedoria. O homem, sendo filho da luz, é porque está sempre na luz. Desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços, como anjos que passeiam no céu, como os peixes que nadam no oceano, passeiam no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria, a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz. E o homem revela a sua imagem verdadeira, que é a vida plena de luz. Com esta sabedoria do Cristo, Meixo Sama e Masaharu Taniguchi, podemos identificar o caminho para sairmos desse nosso drama e dualidade entre divino e animal. E assim podemos compreender o quanto temos que avançar, purificar, limpar o nosso ânima, que tem vida própria. Convivermos com eles e nos darmos bem. Não temos desertos para nos afastar e purificar como Cristo, pois já estamos nesse processo desde a transição da era da noite. Da lua para a era do dia, o sol, onde tudo está exposto coletivamente em todas as áreas das atividades humanas. O salto será enorme, a separação do joio do trigo, da dualidade também nos vegetais, a nova dimensão com flashes solares e fótons de luz, mudando a frequência da Terra, temos que fazer o mesmo caminho internamente pelo nosso microcosmos, o nosso corpo, templo sagrado. Animado pelo nosso espírito primordial, que nos fortalece para buscarmos o ponto de equilíbrio e evolução nas nossas guerras internas e silenciosas. Então, está aí o desafio. Para quem quiser se alicerçar com Jorei os ensinamentos do Cristo através da alimentação viva, né, dessas mudanças de hábitos, para a gente termos esse salto mais rápido, porque já estamos atrasados. Já chegamos, né? O conhecimento está vindo de todas as fontes e tudo está se juntando num grande funil, onde o servir e o estudo dos ensinamentos
requer essa nossa dedicação. Não podemos mais adormecer. Por fim, hoje encerro este meu aprendizado com gratidão a todos os nossos antepassados e ancestrais aqui presentes no Templo da Arte de Jorei. Em especial, nessa data, agradeço aos meus pais que me deram vida. A minha mãe, Emília, e a Bel, que completa hoje 99 anos terrestres. E a minha sogra, Nair, que completaria também 103 anos. 2 pilares fortes nos ensinamentos do Cristo, da minha família Costa e Pereira. E pelo Cototama, olhem sempre para dentro e busquem a paz do divino. Perdoem e acalmem o ânima. Alimentem-se com sabedoria da Mãe Terrestre. Olhemos para as suas mãos e manifestemos a luz divina do Jorei. Oremos e vigiamos dia e noite. Alimentemos o espírito, os ensinamentos, sirvamos a luz divina. Só assim conseguiremos sair do deserto que criamos. O paraíso terrestre está tão próximo que não é difícil construí-lo. A gratidão é a porta principal. Makoto e Sonen são a semeadura. Silêncio é uma palavra de ouro. Contemplação, acei, ação e Jorei. Luz, luz a todos na missão do Jorei. Muito obrigado. Que assim seja.